Bom dia! Bom dia, galera, tudo bem? Opa, quase caí. Estamos iniciando mais uma live. Tô brincando. Em nome de Jesus, seja repreendido. Estamos aqui iniciando mais uma live. Esperamos que esse dia seja abençoado para todos nós. Esperamos que Deus possa preencher o coração de vocês o amor dele, mostrar quão grande é o amor de Deus e que a gente possa demonstrar esse amor para outras pessoas, amém? Hoje estamos aqui com os nossos manos Bruna e Eduardo, no Bíblia Live anterior também. E é isso aí, vamos começar mais uma live. Isso aí, bom dia, galera. Então, foda aí, você já falou tudo que nós ia falar? Não, tô mesmo. Se quiser, pode ficar à vontade, né? Comer e tal. A gente fazia tempo que a gente não fazia um cafezinho da manhã e colocava uma livezinha pra conversarmos da palavra do Senhor. E tecnicamente esse ano eu creio que pode ser um ano que seja muito interessante, se Deus permitir, se Deus quiser, pra gente, né? E se não for pra nós, ele pode ser pra você. Então, tecnicamente, vamos tentar. É tecnologias. Aperte no negocinho. Tô sofrendo aqui com o negócio. Essa vai ficar boa. Então, mas também, tecnicamente, vamos começar pela palavra. A gente vai abrir lá em Efésios. O último Bíblia Live que está no YouTube, ele estava lá no capítulo 1 de Efésios, né? Foi quando a gente comentou um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos também. Apocalipse, vai aparecer a igreja de Éfeso sendo uma das 7 igrejas que são corrigidas, né? E às vezes essa é uma das nossas perguntas. Nossa, mas só tinha 7 igrejas ali, só tinham 7 lugares que os santos se reuniam, e tudo isso tem uma carga profética muito grande, né? Até esse número 7 aparece mais vezes em outros lugares, né? 7 candelabro com 7 pontas, 7 estrelas, isso e aquilo, enfim. Então, hoje, necessariamente, nós não vamos conversar um pouquinho sobre profecias, mas é bom nós abrirmos a cabeça para poder ir estudando sobre esses assuntos, que são complexos, mas necessariamente seria interessante nós darmos uma atenção especial a alguns assuntos, principalmente se eles falam sobre a vinda de Jesus, ou no caso, a segunda vinda de Jesus, né? Então, vamos lá. Lá em Efésios, no capítulo 2... vai estar escrito assim. O 1 a gente já leu, né, no Bíblia Live passado, e o 2 nós vamos ler hoje com alguns acréscimos, né? Daí a gente está aí com esses manos aí e a Laís, e nós vamos ler um artigo para vocês e também outras 2 passagens bíblicas. Então lá no capítulo 2, versículo 1, ele fala: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa parte aqui nós vamos encontrar algumas outras semelhanças a esses filhos da desobediência com filhos da ira também. Então, ele é bem semelhante e é o que geralmente Paulo escreve também aos Colossenses. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para a gente não ficar muito perdido nessa parte, se nós notarmos, Paulo ele coloca-se no lugar também de uma pessoa que era merecedora de ira. Até porque lá em Romanos, se eu não me engano, ele vai falar que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus.
Então, tecnicamente, quando o primeiro Adão pecou, lá em Gênesis, provavelmente lá no capítulo 3, nós vamos analisar um fato que ocorreu historicamente, né? Se nós cremos na Bíblia, se os apóstolos citaram isso, né? Não era só uma historinha para que desse algum exemplo, né? Para ilustrar o que a gente estava dizendo, né? Tirando Jesus que falava em parábolas, né? Mas quando nós olhamos lá para o primeiro Adão, um pensamento que talvez passe pela nossa cabeça se eu tivesse lá eu não teria pecado, ou se alguém diferente estivesse lá não teria pecado. E isso acaba, vamos dizer assim, nos colocando, vamos dizer assim, numa posição melhor do que outra pessoa. Isso também acontecia com Jesus, junto com um grupo que, a princípio, eles, por serem de uma linhagem, a linhagem de Abraão, eles acharem que só por ser dessa linhagem eles já estavam, vamos dizer assim, salvos, eles já seriam um povo que ia reinar com Jesus no futuro. E quando Jesus aponta o pecado dos pais deles, eles disseram assim, se fôssemos nós não teríamos pecado. E quando aponta novamente esse segundo pensamento, que provavelmente pode ter passado pela tua cabeça. Só que ele forma um pensamento legalista, né? Onde a gente, né, tem o poder, onde a gente é a pessoa que pode tudo, a pessoa que não comete erros. E muitas das vezes esse pensamento ele pode destruir literalmente, destruiu praticamente, né, toda a humanidade em si, né? A transgressão à lei de Deus, ao que Deus tinha falado e nós resolvemos não cumprir. Hoje em dia muita gente reclama, né, dizendo assim, mas eu não vou, esse Deus é tão mau aí que se eu não seguir o que ele está dizendo, ele vai me jogar no inferno. E outros comentários parecidos com esse. E tecnicamente não se dão o trabalho, né, acusam um Deus ao qual nem acreditam direito, aparentemente, pelo que a gente conversa, né, com as pessoas, e acusam esse Deus de ser mau e não se dão o trabalho de conhecer esse Deus. E quando conhecem, geralmente, ou, né, quando começam a conhecer, vão ver que não é esse Deus, né, tipo, literalmente, esse Deus malvado, esse Deus disso, esse Deus daquilo. E um pequeno exemplo que eu vou usar hoje é o do sofrimento mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa que você tem um carinho muito grande, parte dessa vida, vamos dizer assim, né, morre. Geralmente as pessoas elas vão culpar Deus. Elas vão olhar para Deus e dizer assim, Deus tirou ela de mim. Né? Essa é talvez a frase prática da galera. Né? E o problema dessa frase é que, tecnicamente, se nós olharmos para o Deus da Bíblia, ele tem toda a criação. Né? Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Até Paulo vai falar um pouquinho disso, eu acho que numa das leituras de vocês. Acho que da do Dudu. E, em si, se somos criaturas feitas por Deus, e se acontece dessa forma que você acredita, de Deus retirar uma pessoa do mundo, ele não estaria fazendo algo com aquilo que é dele? Ou é teu a vida de outra pessoa, é tua a vida de outra pessoa? Essa é uma das reflexões que geralmente elas entram em choque. Na realidade, ela não é uma reflexão para aliviar e passar a mão na cabeça. É uma reflexão de choque. Então você ouve isso e diz, meu Deus, peraí. Tipo, no sentido de não ver, vamos dizer assim, aquele lado misericordioso de Deus, mas você acaba vendo pelo lado criacional. Se você crê dessa forma, muitas vezes ele pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Agora, quando a gente conhece esse Deus e começa a entender um pouquinho do que ele fez durante a história, aí a coisa muda. Então, quando nós vemos aqui Paulo citar que nós somos mortos, vamos dizer assim, no primeiro Adão, aqui ele não cita diretamente, né, mas fomos vivificados com Cristo, justamente por causa da sua ressurreição. Show? Vamos continuar lá no versículo 7 até o 10, e daí o Mano Dudu vai fazer uma leitura para nós lá depois. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou de antemão preparou para que andássemos nelas. Né? É alguma das traduções. E essas traduções, às vezes, elas levam um pouquinho de divergências. A Bíblia Live, às vezes, a gente não cita diretamente as outras religiões em si, mas a gente acaba tendo, vamos dizer assim, um fundo apologético, porque a gente, se crê que essa seria uma verdade, nós tentamos, vamos dizer assim, defender ela. E alguns livros de algumas outras religiões, eles vão falar justamente isso aqui, ó. Todos os falsos evangelhos, eles vão falar isso aqui na realidade. Pois sabemos que é pela graça que fomos salvos. Até aí tudo beleza, tudo ok. É realmente por isso aí. E aí tem uma vírgula e adiciona, vamos dizer assim, uma coisinha nesse livro, falando assim, segundo o que fizemos. E apesar de a gente dar uma liberdade poética muito grande para dizer que nossas ações, elas têm que produzir, a nossa fé tem que produzir frutos, tem que produzir obras, ela acaba colocando um problema aqui, dizendo que literalmente pelas nossas obras nós somos salvos. E esse é um problema que a gente tem na igreja protestante. Apesar de ser um tema que a gente vai ter que conversar mais a longo prazo, nós, como seres humanos falhos, mortos em nossos delitos e pecados, igual falou a passagem, nós não poderíamos produzir alguma coisa, nem mesmo a nossa salvação. Então, pela graça que Deus depositou, Deus Pai depositou sobre o Filho, sobre Jesus, Deus Filho, também chamado, e é assim que necessariamente nós defendemos, ele reuniu, vamos dizer assim, reconciliou todas as coisas com ele mesmo. Então, tecnicamente, se nós julgarmos, vamos dizer assim, as atitudes do homem para dizer se um é salvo, se outro é salvo, nós estamos colocando na cadeirinha de Deus. Nós estamos sentando no trono e dizendo, você é bonzinho, você é ruinzinho. E começando, vamos dizer assim, a bater o martelo. Em vez de analisar, a gente acaba batendo o martelo. Ah, esse aqui não é salvo, esse aqui é salvo, aquele não é salvo, esse é salvo. Apesar de nós termos a Bíblia, nós sabemos que nós alcançamos a salvação por Cristo Jesus, e talvez a gente devesse dar um pouquinho mais de atenção a essa graça que Paulo fala nas suas cartas. E que talvez, e muito provavelmente, porque está escrito, nós não seríamos merecedores, né, dessa misericórdia. Então lá em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 8 a 23, vai estar escrito. Ô Dudu, deixa eu só fazer um comentáriozinho ali sobre esse último versículo que você leu, que é pela graça e não pelas obras. Faz favor de repetir ele. Ah, é que esse aqui ele é fora da Bíblia, não, né? o outro que você leu, o verdadeiro. O 10, porque somos feituras suas criadas em Cristo Jesus. Ah, tá, o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode continuar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu acho interessante que no final ele fala que nós fomos criados para as boas obras. Então isso nos faz entender, o Eduardo tem maneira de falar assim, não fez mais que obrigação, não fez mais que obrigação. E aí quando a gente entende isso ali, a gente vai ver que fazer as boas obras não é mais que a nossa obrigação. Né? Porque ele fala ali, nós fomos criados para isso. Então, quando a gente entende que fomos salvos pela graça, que não somos merecedores, a gente passa a entender também que fazer a boa obra é um feedback, vamos dizer assim, é uma consequência, é a continuidade disso, mas não é mais que a nossa obrigação. Nós somos criados para isso. Pode continuar. E a desvantagem é que às vezes a gente classifica essas obras só com obras explícitas, as que a gente pode ver, né? Tipo, no sentido de vou fazer uma boa ação, ajudar a alimentar o faminto, né? Igual Deus tem pedido em toda a Bíblia praticamente. E aí a gente classifica essas boas obras assim só como esses feitos. Mas de repente existem obras até que Jesus falou que nós faríamos maiores do que as que ele realizava. E olha que ele estava falando de milagres físicos mesmo. E tecnicamente
às vezes a gente pensa numa cura, né? Por exemplo, vamos orar por uma pessoa e ela vai ser curada fisicamente. Tipo, amém, né? Se acontecer, se for a vontade de Deus e se nós tivermos fé suficiente para crer nisso. E talvez a pessoa, né? Porque a gente tem algumas partes bíblicas, literalmente, que fala que Jesus não fez muitos milagres porque a fé daquelas pessoas era pequena, ou acho que nem tinham fé, literalmente. Mas uma obra maior, talvez, do que uma cura física, uma cura de uma perna, uma cura disso, daquilo e tal, talvez seja um outro tipo de cura. Por exemplo, o perdão, ele vai causar provavelmente uma cura muito maior dentro do coração, vamos dizer assim, de uma pessoa, do que literalmente a pessoa agora começar a andar direito. Porque daí talvez com essa cura, realmente essa pessoa comece a andar direito, mesmo mancando. Então, existem outros tipos de obras que elas foram criadas e justamente elas são exemplificadas no decorrer da vida de Jesus, como o perdão. Porque nós não éramos merecedores desse perdão. E nós fomos vivificados com Cristo. Então, tecnicamente, a gente acaba vendo o exemplo do Messias, do escolhido, do enviado, no sentido de, por exemplo, assim, ele fez obras que às vezes para nós parece tão pequena. Esses tempos atrás, até uma história que eu não lembro qual pastor contou, ele falou sobre os testemunhos das pessoas nas igrejas. Então entrou uma pessoa lá e ele estava animando, dizendo para a galera, vem aqui, conte seu testemunho aqui na frente da igreja e tal, vem aqui e tal, no microfone. E foi uma senhorinha, foi um monte de gente, mas daí depois foi uma senhorinha. E ela falou, eu fui salvo por Jesus, eu fui liberto liberto do pecado. E aí ele pegou o microfone da mulher, né, tipo, pra poder continuar meio que entrevistando ela, e disse assim, e agora, conte o seu milagre, conte o seu testemunho. E esse que é o problema, né? Às vezes a gente acha que ser salvo não é, vamos dizer assim, ter sido salvo por Jesus, o sacrifício dele não é o bastante. A gente quer dar um exemplo de testemunho de outras coisas, né? Tipo, agora eu tô tomando iogurtinho no café da manhã, né? Tipo, sei lá, fazia 5 meses mais ou menos. Eu fazia mais, mas eu tô sendo gente boa. Eu quero testemunhar porque o Dudu falou ali que na Bíblia diz que de alimentar os famintos, aí hoje eles estão aqui alimentando os 2 famintos. Então, se a gente for pensar no sacrifício do Messias, tipo, o sacrifício de Jesus, foi uma coisa, tremenda às vezes, né? Se a gente for refletir sobre tudo que ele fez. E às vezes sobre coisinhas que a gente acha que são coisinhas, né? Jesus morreu, ressuscitou, beleza. Ele vai voltar. Aí a gente fala resumidamente isso, né? Então, tecnicamente, tem muito mais coisa inserida. E não, né, só uma superfície de, Jesus veio, morreu e tal, beleza. Agora, nós temos, vamos dizer assim, uma grande tarefa. E até temos, mas necessariamente, somente através do sacrifício dele, nós vamos obter a salvação. Ontem nós conversamos até um pouquinho sobre isso. E literalmente, nós não vamos colocar no lugar de juízes. Mas o que a Bíblia fala pra gente, nós provavelmente temos que acatar. A gente não acha que Deus vai ser injusto de não salvar uma pessoa que não tenha conhecimento dele. A gente não acha que Deus vai ser injusto de condenar pessoas que não mereciam os seus crimes. E se nós fôssemos sinceros e chegássemos diante de um tribunal de Deus e, vamos dizer assim, que Deus apontasse para nós os nossos pecados, nós ia dizer, culpado. Mas, assim como Paulo vai exemplificar sobre o sacrifício, como era feito o sacrifício e o sacrifício pela remissão dos pecados é feito por sangue, nós vamos entender um pouquinho mais do que Jesus fez na cruz agora. O que Jesus fez com o seu sacrifício, derramando o seu precioso sangue. Posso interromper de novo? Pode ir. Agora o Dudu comentando isso me fez lembrar de um vídeo que eu assisti essa semana, falando sobre Deus. Ele falava de um exemplo, assim, que se nós tivéssemos uma arma em casa e entrasse um ladrão ou entrasse alguém e nós atirássemos nessa pessoa como defesa e matássemos ela, talvez a nossa primeira atitude seria nos esconder
ir atrás de ligar para um amigo advogado para tentar dizer o que vai acontecer comigo, qual que vai ser minha condenação, como que eu posso escapar dessa condenação. E se nós tivéssemos uma arma em casa? O advogado ele vai falar para você provavelmente fugir do crime para não ser pego em flagrante. E se nós tivéssemos uma arma em casa e acidentalmente nós atirássemos o nosso pai e ele caísse, nós achássemos que ele estava morto, mesmo que ele só estivesse ferido, nós não sairíamos fugindo e não iríamos atrás de um advogado para saber o que ia acontecer conosco. Nós iríamos correr ao lado do pai, nos sentir culpados, tentar ajudar o pai, nos redimir, né? Então, assim, quando a gente começa a ter essa visão de Deus como um pai, nós passamos a fugir, nós paramos de fugir da nossa condenação. Tipo, eu fiz um pecado, eu vou fugir para que Deus não me julgue. Como que eu posso me safar da condenação, dessa coisa ruim? Mas quando a gente entende que Deus é pai, quando a gente comete um pecado, a gente entende que a gente feriu ele, nós não fugimos. Nós nos entristecemos e nos aproximamos dele. Eu achei muito bacana isso, muito legal esse exemplo que ele deu. Que a gente entender que quando a gente peca, a gente não foge da condenação. Quando a gente entende quem Deus é de verdade na nossa vida, a gente se aproxima mais dele, a ponto de ficar mais perto dele para se redimir daquilo que fez. Eu achei bem bacana. Daí me fez lembrar disso agora também, que o Dudu falou de condenação, né? Eu vi essa, onde era mesmo? Eu vi no YouTube era um canal do Jesuscope. Um vídeo do Jesuscope. Mas eu vi, eu acho, com certeza, que falava do advogado. Assim. Aí dava exemplo com a filhinha ali. Não, mas era como se fosse pai, né? Mas eu achei bem bacana. Mas bem legal. Então lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 23. Tenham cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. E Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que deve comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humanidade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. É assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo.
Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse neste mundo? Não obedeça mais regras como estas. Não toque nesta coisa, não prova aquela, não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Eu acho legal que essa parte ela descreve bem o que Paulo vai introduzir nos versículos seguintes aqui da carta de Efésios. Então, quando a gente olha para esse esquema de mas é muita coisa para entender, fala sobre carne, fala sobre isso, fala sobre aquilo, aqui ele coloca um ponto-chave que no judaísmo, literalmente, né, ele estava sendo colocado e adicionado coisas como ordenanças, né, de não toque, não faça isso, não faça aquilo. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que a gente quer fazer é dizer, tá, ou quando nós vamos pensar em nos converter, dizer, tá, mas o que eu não posso mais fazer agora? Né? Tipo, pode e não pode, literalmente. E esse pode e não pode, ele entra, e é muito perigoso, porque ele pode entrar num legalismo. Ele pode entrar num legalismo problemático, principalmente se ele não vier da palavra de Deus. Por exemplo, se nós criássemos algumas regras aqui que a gente acha que é melhor, então a gente vai dizer para nós aqui, suponhando que agora todos têm que seguir regra X. E aí quem não seguir a regra X talvez seja excluído no nosso meio disso e daquilo. E muitas das vezes essa regra X não vai estar amparada pela Escritura. Ou não vai estar amparada por esse Jesus que eliminou essa escrita de dívida que nós tínhamos. Eliminou, vamos dizer assim, esse peso que todas essas ordenanças, né, elas vão ter sobre nós. Porém, se nós somos filhos de Deus, nós vamos querer saber o que esse pai falou pra gente, o que esse pai pediu pra gente, o que ele pediu pra nós realmente, e tentar servir ele como filhos, assim como a Bruna falou, né? Se somos filhos, né, a gente vai tentar servir esse pai, se aproximar desse pai. E infelizmente, como humanos falhos, provavelmente a gente vai errar. Então, se a nossa decisão, literalmente, devido a um erro, vai ser expulsar alguém do nosso meio, ela acaba sendo uma decisão problemática. Esses tempos atrás, nós já fizemos uma live falando sobre 1 Coríntios, ali, se não me engano, no capítulo 5, que fala sobre um tipo de expulsão que aconteceu naquele meio. Mas a gente reclama, inclusive, das pessoas que não chegaram na segunda carta. E não sei se foi como é que eu vou dizer, um arrependimento do apóstolo Paulo ou alguma coisa assim, ou talvez ele deu uma ordem para fazer alguma coisa e as pessoas fizeram outra, mas ele diz, vamos atrás daquela pessoa, que ela está se corroendo pela tristeza. Então, as nossas decisões, elas têm que ser muito bem pautadas na palavra de Deus. E elas têm que tomar, vamos dizer assim, um certo compromisso, porque nós estamos fazendo isso com as outras pessoas, ou para as outras pessoas. E não é necessariamente só para nós. Né? Então a gente não vai pregar o Evangelho dizendo, olha, arrependa-se dos seus pecados, aceite Cristo como seu Salvador, se batize nas águas e tal, porque são processos humanos e inventados pelos homens. Não, porque talvez estão embasados na palavra de Deus. E tudo tem um significado, né? Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre o batismo, e esse próprio batismo ele tem um significado muito intenso. Na realidade, Paulo ele acaba, tanto para os Efésios quanto, se eu não me engano, para os Colossenses, ele acaba falando um pouquinho disso. Então, no sentido de realmente nós somos uma nova criatura. Não se trata de uma criatura um pouquinho melhorada, uma criatura isso aqui, uma criatura aquele e outro, mas uma nova criatura. E ele encoraja a gente a abandonar esses pecados. E literalmente, eu acho isso
realmente difícil, na verdade, né? Não é uma coisa muito fácil. Se a gente sabe que alguma coisa desagrada a Deus e a gente continua fazendo, isso vai provavelmente dar alguma confusãozinha no teu coração, na tua cabeça. Você vai se arrepender de repente, que era uma coisa que talvez você não ia fazer antes, né? Talvez você até tivesse remorso por alguma situação acontecida, igual o cara que matou o pai. Mas e aí quando mata a filhinha lá e tal? Mas o que eu acho mais tremendo do sacrifício de Jesus é que, mesmo ele sabendo, né, de todas as coisas, a gente acha que ele é onisciente, o maior problema é que mesmo ele sabendo que você ia pecar contra ele, que você ia fazer todas essas coisas, que Adão ia pecar, ele se sacrificou. E ele oferece essa fé não somente a um povo que foi escolhido, tirado do deserto, isso, aquilo e tal, mas aos demais. E é isso que Paulo discute na carta. Ele vai falar sobre que nós não éramos considerados, nós éramos inimigos, né? E literalmente, por uma linhagem, a gente não pode ser salvo, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Então quando a gente lê aqui, deixa eu só ver aqui. É essa parte mesmo. Então nós vamos encontrar, vamos dizer assim, um pouquinho de carinho para o nosso coração, porque às vezes parece que é um negócio meio pesado, né? Então vamos lá, no versículo 11, lá de Efésios, no capítulo 2, ele vai falar: portanto, lembrai-vos de quem vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão de homens. Então a gente sabe que a circuncisão ela foi instituída por uma ordenança e literalmente ela classificava até uma identidade de um povo. E hoje em dia a gente tem até judeus messiânicos, então eles acreditam que Jesus realmente foi o Messias e foi o enviado de Deus, e eles ainda praticam a circuncisão não como uma forma de adquirir a salvação, mas justamente por causa da característica da identidade de um povo, e não, né, só para ganhar a salvação. E o que estava incomodando o Paulo aqui era justamente a ideia contrária, né, de fazer isso porque através daquilo ia alcançar a salvação. Por isso que ele fala tanto de obras, né, talvez nessa carta, que a galera quer fazer coisas que literalmente elas são feitas por mãos humanas e não pelas mãos de Deus, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando nós olhamos para essa parte aqui, a gente acha meio estranho, mas realmente, quando nós vemos o primeiro evangelho, o evangelho de João, não a primeira carta lá, João mesmo, nós vemos uns diálogos estranhos que eles começam a falar assim: e veio para os seus, e os seus não receberam. Quem que eram os seus? Lá de João. Então, se a gente começa a refletir um pouquinho sobre e estudar um pouquinho da história, nós vamos ver que literalmente aquele povo que foi tirado do Egito, aquele povo que o Deus era de Isaac, Jacó, enfim, realmente eles tinham uma promessa, mas que essa promessa ela foi ampliada, ela não foi diminuída ou dividida, né? Ela foi ampliada. E aí, bom, lendo aqui a gente já vai entender. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Essa referência, na realidade, desse versículo 17 do capítulo 2, a gente vai encontrar ele lá em Isaías também, no capítulo 57, no versículo 19. E quando a gente estuda as profecias através das palavras de Isaías,
a gente também encontra, vamos dizer assim, um significado em um povo que não era mais povo, que não era mais amado, que agora é amado. Então, houve uma separação no passado. Então, se a gente vai a fundo na história e nas profecias bíblicas, a gente acaba vendo, vamos dizer assim, um pouquinho do retrato de Deus, que já tinha provido, inclusive, a reconciliação desse povo. Porque como ele é onisciente, ele sabe de tudo. No versículo 18 continua: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então não é um Espírito diferente para quem tem uma linhagem X, uma linhagem tal, é o mesmo Espírito. E até Paulo dá uma reforçada nisso em outras cartas, falando que é um só batismo, é um só Espírito, enfim. Vamos lá? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a gente vai ler só mais uma passagenzinha, praticamente, e depois o artigo, para tentar explicar um pouquinho disso que a gente está falando hoje. Mas se nós olhássemos só para essas partes aqui, a gente vê um contexto. Então Paulo estava falando a pessoas, e inclusive a pessoas que, se a igreja de Éfeso recebeu a revelação de Apocalipse, eram pessoas que literalmente faziam muitas ações que agradavam a Deus, mas que tinham esquecido de uma coisa ou outra, literalmente. Mas lá em Colossenses a gente vai ver ele falando um pouquinho mais sobre esse tema. Então em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 ao 23... Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele por causa das más coisas que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Mas enfim, tecnicamente essa parte de Colossenses, as cartas de Paulo, se a gente conseguisse lê-las, vamos dizer assim, não rapidamente, mas estudá-las, a gente achava, vamos dizer assim, muito do contexto da época, porque Paulo ele falava coisas que as pessoas já tinham conhecimento, então tecnicamente ele não falava outro assunto que fosse para, a não ser responder coisas específicas, né? Assim como o véu, como algumas coisas que estavam acontecendo problemáticas dentro das igrejas, né? Lá em Corinto, né, a gente vai ver as pessoas com o dom de línguas, e isso, seja qualquer interpretação que você tenha, e acabavam, vamos dizer assim, tirando um pouquinho da ordem do culto, no sentido que talvez já está extrapolando e realmente virando bagunça. Né? E Paulo faz um apelo do coração dele justamente para que as pessoas busquem profetizar e não necessariamente o falar em línguas. Até talvez seria uma dos dons que estão listados lá por Paulo, que estaria, se não em último, em penúltimo lugar.
E a essas pessoas que possuem esse dom, eu vou pedir a mesma coisa que Paulo pediu. Orem para Deus para que vocês interpretem essas línguas. Seja a interpretação que você tiver sobre ela. No sentido de você receber um dom de Deus, né? Então, ore a Deus que você possa interpretá-la. Porque para Paulo, valeria mais falar 5 palavras que fossem inteligíveis, fossem entendidas, do que um monte que talvez ninguém entendesse nada. Show? A Daís, para exemplificar um pouquinho desse nosso, que a gente falou bastante do sacrifício de Cristo, e talvez quase todas as nossas pregações elas têm que voltar a esse início, porque o centro é Cristo, Ele é o cabeça da igreja, né? Não tem ninguém que está igualado a Ele, no sentido de algum homem aqui que possui um poder, e nem mesmo Satanás, né? Deixa eu dar essa aqui, eu tenho que falar mesmo, né? Porque em algumas das nossas religiões, parece que Satanás ele tem um poder violento, no sentido que ele se iguala a Deus. Esse, na realidade, até pode ter sido o pecado dele. Se a gente crê que lá na passagem que fala do rei de Tiro e Sidom, lá de Tiro, e foi se igualar a Deus, né? Mas esse também foi o nosso. Vocês não esqueçam que quando nós estávamos lá no Éden, a serpente, quando falou com a Eva, ele falou que ela não morreria, mas que ela seria igual a Deus. Então esse também foi o nosso pecado. E quando as pessoas muitas vezes tentam falar coisas diferentes que não estão no Evangelho, muito provavelmente nós temos que ter uma posição diante disso. Uma posição que talvez não agrade essas pessoas. Talvez essas pessoas fiquem irritadas. Talvez a gente seja morto ao fio da espada. Acho difícil hoje, relativamente, num sentido aqui brasileiro falando, né? Mas em alguns países, isso acontece, vamos dizer assim, com frequência na realidade. Pessoas, elas são proibidas de falar da fé delas. E mesmo que ela seja contrária à sua, a pessoa tem o direito de escolher o que ela quiser. Mas se a gente apontar certinho a direção, talvez esse o nosso papel, o próprio Espírito Santo, que a gente também crê, ele vai iluminar essa pessoa. Essa pessoa ela vai chegar ao conhecimento de Deus. Porque existem muitas das pessoas que não são muitas assim, né? Mas elas conhecem a Escritura do A ao Z. Mas talvez ainda não creem nesse Deus. Não creem no sacrifício de Jesus. Acham que o meu maior testemunho é a minha prosperidade financeira. Acham que o maior testemunho é os benefícios que eu tive depois que eu aceitei Jesus. E por mais que eu tive alguns benefícios, por mais que eu comecei a enxergar alguns problemas que eram grandes como problemas pequenininhos, talvez esse não seja o nosso maior testemunho. E aí daí você vai ler um artigo ali que ele fala justamente sobre o papel de Cristo, um dos papéis de Cristo. Então, vou deixar que ela leia lá a princípio para a gente conseguir refletir um pouquinho sobre esse tema. Porque esse tema era o que Paulo estava expressando ali. As pessoas literalmente estavam começando a dar mais atenção a ordenanças, a isso, aquilo, que foram criados por homens e não por Deus. Como a morte de Jesus pode trazer perdão? Chad Owen Brandt. Ocasionalmente, ouvem-se histórias sobre alguém que é sentenciado por um crime, quando de repente outra pessoa levanta-se e diz: eu receberei a punição no lugar dele. Muitas dessas histórias não são baseadas em fatos reais, mas o Novo Testamento ensina que Jesus, na sua morte, tomou sobre si a punição pelo nosso pecado. As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado nosso antepassado Adão, como porque nós mesmos somos todos pecadores. Deus, como justo juiz, não pôde ignorar o pecado, e não o fará.
uma vez que o pecado viola sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. Deus seria injusto se simplesmente dissesse: "Oh, bem, são apenas meninos." Em vez disso, o pecado deve ser punido. E uma vez que todos nós infringimos a lei de Deus, nós merecemos a plena punição. Contudo, surpreendentemente, Jesus veio para tomar a nossa punição sobre si. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o pecado, pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. No dia da expiação, animais eram mortos diante do altar e o sangue era espargido sobre o propiciatório no lugar santíssimo. Debaixo do propiciatório havia tábuas de pedra em que haviam sido escritos os 10 mandamentos. Olhando do céu para baixo, Deus podia ver a lei. Mas quando o sangue de sacrifício era espargido, a lei, como lembrete do pecado do povo, era coberta. Sem o derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra, ilasmos, tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. Todavia, notavelmente, o próprio Deus fornece essa oferta. Quando Jesus morreu na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparastes? O Pai estava derramando a sua ira porque aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em terceiro lugar, e relacionado aos 2 aspectos já mencionados, a Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. As predições de Isaías sobre um servo sofredor que viria são cumpridas na morte de Jesus, que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu em nosso lugar. Pela fé, e somente pela fé, nós recebemos o perdão que Cristo propicia pela sua humilhante morte e dolorosa. O resultado? A vida eterna. Escrevemos. Chad Oakbrut. Então esse é um artigo feito por um homem e tal que, a princípio, eu achei ele bem interessante, que ele resumiu, vamos dizer assim, a obra. Lógico que se você conhece um pouquinho de Bíblia ou já leu e tal, você sabe que não é só um resuminho bobo que a gente tem que tratar Jesus, né? Dizer assim, Jesus nasceu, cresceu, sacrificou pelos nossos pecados, ressuscitou, foi aos céus e um dia voltará. Por mais que seja, vamos dizer assim, uma realidade, muito do que está sendo explicado por Jesus para nós, sendo dado como exemplo, até mesmo o seu sacrifício, ele está inserido nessa mesma vida. E se eu não tenho, vamos dizer assim, vontade de aprender dele, ou busco conhecer um pouquinho mais ele, eu vou ficar, vamos dizer assim, limitado ao que as pessoas me falam. Então, uma das coisas que a gente mais pede para as pessoas fazerem quando assistem Bíblia Live é verificar se o que a gente está falando, o que a gente está propondo para vocês, ele realmente tem uma verdade, se realmente as nossas palavras elas condizem com o que está sendo dito na Bíblia. Porque muitas das coisas que a gente vai enfrentar, que são mentiras e doutrinas de homens, elas vão estar
ou contrapondo ou adicionando coisas à Escritura, que na Escritura não tem. Então, o meu apelo, literalmente, para as pessoas é que elas queiram conhecer mais esse Pai. Alguns dos nossos artistas brasileiros, aí, talvez algumas traduções gospels, elas acabam colocando nós como na qualidade de órfãos. E uma das primeiras coisas, muito provavelmente, que a pessoa faz quando ela é adotada é saber da história daquele pai que está adotando ela. Saber quem era, saber o que ele fazia, o que ele está fazendo, se aparentemente ele tem boas atitudes, se ou não, né? Porque a gente, quando mora com a pessoa, quando vive com uma pessoa, quando convive mais com as pessoas, a gente começa a descobrir vários defeitos que elas têm. E reflete um pouquinho da imagem de Cristo, que apesar das nossas imperfeições, nos amou. Entregou, né, a sua vida ali, para que hoje nós pudéssemos ser vivificados, ressuscitados junto com Ele. E acontecerá uma futura ressurreição? Sim. Mas uma das frases mais chocantes que eu vejo da Bíblia é que o reino de Deus, ele está entre nós, ou dentro de nós, é a palavra entos do grego, né? E ela acaba remetendo para dois significados que eles são parecidos, mas eles são de uma profundidade muito grande. Porque se nós podemos viver para o Senhor aqui, né? Viver mais do que um dia, de repente, igual o salmista falou lá, de viver vale mais um dia na sua presença do que... Então, tecnicamente, eu não vou colocar para vocês, até se vocês quiserem falar mais, tá sossegado, mas eu não quero colocar para vocês um Jesus na vitrine, que é um milagreiro, que vai resolver seus problemas, arrumar teu casamento, e isso, aquilo, e blá 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 blá. Eu não vou colocar ele na vitrine dessa forma para vocês e dizer para vocês, aceitem, que isso vai melhorar, a vida de vocês vai prosperar, no sentido que, literalmente, às vezes as pessoas só pensam em dinheiro, né? Mas, porque muitas pessoas oferecem outros deuses e prometem as mesmas coisas. Mas, igual diz uma pregação lá daquele moço lá, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas e se a gente prometer para a pessoa essas coisas, ou dizer, olha, ele pode alcançar isso para você, e a pessoa vier a Jesus e não alcançar o que foi prometido, e aí? O que a gente vai começar a falar? Que a fé das pessoas é pequena? Que é porque ele não entregou dinheiro? Que é porque isso ou aquilo? É o que Paulo alerta no segundo capítulo de Efésios. Às vezes a gente cria regras até mesmo para salvação. As pessoas creem que se fizer isso ele vai ser salvo, se fizer aquilo ele vai ser salvo. Mas tem que ser uma reflexão muito mais profunda, para que a gente não fique só no raso e acabe desconhecendo esse Deus. É diferente você ver uma foto e você estar com ele. E Paulo vai muito mais a fundo. Em outras cartas ele vai dizer justamente que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo, muito provavelmente ele habita. E se ele habita, será que não vai haver nenhuma transformação em nós? Será que a gente vai continuar sendo aquela mesma pessoa? Aí sim, embasando. E não oferecendo só para você alguma coisa que você quer mudar na tua vida, porque você é teimoso, aceite Jesus que isso vai resolver. Então a gente crê num Deus que sim, faz milagre, faz isso, faz aquilo. Dá para ler a Bíblia de cabo a rabo ali, você vai ver ele fazendo coisas que ninguém fez. Inclusive ressuscitando dentre os mortos, né? Mas que a gente consiga, né, abrir os nossos olhos, num sentido de que muitas vezes a gente já entendeu a mensagem. Só que a gente fica fechando o olho para a mensagem.
como a nossa cultura oferece alguma coisa, dizendo que para eu ser filho de Deus, para ser salvo para isso, eu tenho que frequentar tal lugar, se torna um negócio complicado, se torna um negócio que talvez não foi o que Jesus pediu e não foi o que o escritor de Hebreus colocou, quando disse que não era para nós nos afastarmos da congregação, como muitos faziam. Então, quando a gente quer dar um significado para uma coisa, que seja realmente um significado de verdade, de amor para Deus. E não somente ordenanças humanas ou doutrina criada por homens. Porque assim, nós acabamos sendo só maus religiosos. Oferecendo para as pessoas tudo, menos Jesus, seu sacrifício. Show? Então é isso aí, galera. Até a próxima live. A gente vai postar provavelmente no próximo domingo já no YouTube. Aí o vídeo fica um pouquinho melhor de assistir, porque daí vocês podem mudar a qualidade, isso e aquilo e tal. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, porque fazia tempo que a gente não fazia, a gente não tinha feito de celular ainda, mas aparentemente ele ficou legalzinho, né? Qualquer coisa usem fone de ouvido. E aí, na próxima live, não sei o que a gente vai fazer ainda, então se Deus permitir, a princípio, talvez a gente continue com a carta de Efésios, talvez a gente continue convidando pessoas para pregar e tal. E nesse café é interessante que, apesar de a gente ler, participar, né, tipo, ninguém tá preso aqui. E qualquer ideia, por exemplo, que venha surgir, ou coisa que eu venha falar, ou Deise venha falar, enganado, alguma coisa assim, eu sei que através de outras pessoas que também são um templo do Espírito Santo, que o mesmo Espírito habita, literalmente, elas podem trazer a correção, trazer a exortação. Então, necessariamente, né, às vezes a gente pensa que só nós somos donos da verdade, e a pessoa não pode ter a sua opinião, isso ou aquilo, mas através de Cristo, a gente vê que literalmente ele deu uma voz para nós, mas essa voz ela tem que ser usada para glorificar a Deus, e que através das nossas relações nós podemos aprender, nós temos que ser humildes, né? E não precisa nem literalmente chegar a Jesus ainda, né? Se a gente fosse dar uma atenção somente aos provérbios, somente às lições que Salomão passou para a gente, nossa, os ensinamentos de Davi, apesar de ele ter errado, o coração puro talvez que ele tinha em louvar a Deus, e quando reconhecer que ele tinha um pecado, dizer, nossa, parece que a mão do Senhor está pesando contra mim. Então que a gente possa ser essas pessoas humildes, que inclusive, futuramente, talvez, peça perdão por um erro, por uma palavra que tenha falado. Porque a graça do Senhor nos educa, igual diz Paulo. É isso aí, galera. Então, que todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.